Aí, minha galera, hoje prova da SpaceX 2018. Vamos fazer a correção da parte de português e literatura, mostrando para vocês as nuances, o que eles gostam de trazer. Houve uma mudança um pouco nessa prova, tá? Aí com texto, uma interpretação já diferente dos outros anos. Vamos lá então, galera, vamos acompanhar a correção do gordo aí. Bom, pessoal, vamos corrigir aqui a prova da SpaceX 2018, ok? Olha só. Essa prova ela vem com texto sobre a política pública de saneamento básico, as bases do saneamento como direito de cidadania e os debates sobre novos modelos de gestão, da Ana Lúcia Brito. Tá? Esse texto é um texto um pouquinho longo, eu vou deixar para vocês fazerem a leitura. Tá? Vamos direto para as questões. A primeira questão diz o seguinte, no texto, a fundamentação que desencadeia todo o debate proposto é o... Então aqui eu teria que voltar ao texto e ver que o debate proposto no texto ele está fundamentado no reconhecimento em 2010 pela ONU, né, de que o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário é indispensável para o pleno gozo dos direitos da vida. Está lá no primeiro parágrafo. Tá? Então aí ele já me dava a resposta que eu procurava. Tá? A questão número 2, ela diz o seguinte, de acordo com o texto, o Plano Nacional para o setor de saneamento tem sua gênese no... Então eu teria que procurar dentro do texto para ver onde é que estaria essa aplicação, tá? Então, segundo, ali no quarto parágrafo do texto, o Plano Nacional para o setor de saneamento ele foi construído através de amplo debate popular. Então aí eu já consigo marcar a minha letra C, seria a correta dentro das alternativas, ok? Então eu tenho que tomar esse cuidado, porque as outras questões, muitas vezes elas estão dentro do texto, mas aqui eu teria que saber onde é que estava realmente a criação desse plano nacional. A terceira questão, ela diz o seguinte, no quinto parágrafo, a pesquisadora afirma que o marco regulatório para o setor de saneamento traz aspectos essenciais para que a gestão dos serviços seja pautada por uma visão de saneamento como direito de cidadania. Assinale a alternativa que, segundo o texto, traz um aspecto que evidencia essa visão. Então eu teria que ir lá no texto e ver qual é a alternativa que evidencia essa afirmação dela, tá? Essa visão que ela nos trouxe. O correto aqui seria o texto em si, ele vai defender a letra D. Por quê? Ele defende a visão de saneamento como direito do cidadão, tá? Da cidadania, evidenciado pela correlação desse aspecto com diversas outras políticas públicas destinadas a promover a cidadania, como políticas de habitação, de combate à pobreza e de proteção ambiental. Então ele traz isso aí, o texto nos traz essa visão, ok? Questão número 4, ela diz o seguinte, segundo a pesquisadora, o tema do saneamento financeiro acessível, ele é colocado em pauta. Por que ele é colocado em pauta? O que ele nos traz, tá? Então aqui eu teria que prestar atenção e saber que, segundo o texto, é necessário discutir o tema de saneamento financeiro acessível, porque aproximadamente 70% da população apresenta baixa capacidade de pagamento, ok? Compondo o déficit de acesso ao abastecimento de água. Então eu tenho que trazer essas informações, vamos dizer assim, captar essas informações e ver que a letra D aqui que me traria aproximadamente 2/3 da população que não tem acesso regular ao abastecimento de água ganham até meio salário mínimo. Então eu teria que fazer essa correlação aí. A questão número 5 começa questões de gramática. Assinale a opção que identifica corretamente o processo de formação das palavras abaixo. Amores, aqui eu preciso saber as minhas formações, sufixação, prefixação, parasintética, derivação regressiva, derivação imprópria, principalmente justaposição, aglutinação. Eu precisaria saber essas minhas formações aí para conseguir responder essa questão, tá? Olhando assim, ó, eu teria que ver o seguinte, qual me traria tal situação e qual estaria o quê? Correta. Tranquilo?
Então vamos lá. Olhando as alternativas, eu já veria que planejamento, tá? O planejamento, eu tenho a utilização de um sufixo, tá? O mento, ao verbo planejar. Tranquilo. Então, a derivação sufixal, sufixação. O substantivo abstrato combate, tá? Ele deriva do verbo combater. Então, eu tenho uma derivação regressiva. Ele mudou a classe, tá? Então, ele estaria correto. As outras alternativas, eu poderia ir olhando e vendo que elas possuem erros de classificação, tá? Então, dessa forma, a letra E, que seria a minha correta, estaria corretamente classificado, ok? Número 6, ela já me traz o seguinte. Ele vai me trazer que, na frase, né, a Assembleia Geral da ONU reconheceu em 2010 que o acesso à água potável, a palavra que encontra emprego correspondente em. Eu tenho uma palavra que colocada ali, tá? Então eu teria que ver onde é que ela encontra o mesmo emprego nas frases abaixo. Então, lá em cima, vamos pegar a nossa frase lá. A Assembleia Geral da ONU reconheceu em 2010 que o acesso à água potável e continua. Então, aquele que eu tenho lá em cima na frase, ele vai funcionar como conjunção integrante, tá? Ele inicia uma oração que completa o sentido da anterior. Ele funciona como objeto direto. Então, do verbo reconhecer. Então, aí eu vou ter que verificar nas alternativas abaixo qual é o que vai possuir essa mesma classificação. Os ques estão marcados nas alternativas e eu vou ter que fazer essa verificação, tá? A única que vai me dar essa, vamos dizer assim, essa locução, né? Onde eu vou ter essa situação de que classificado como conjunção integrante, seria a letra C. Ok? As outras letras, tá? As outras letras, tipo a letra A, aquele que é um pronome relativo. A letra B, tá? Ela é uma locução conjuntiva. Eu tenho um para que. É diferente da utilização lá em cima. A letra D e a letra E são, novamente, o quê? Pronomes relativos. Estão retomando algo que já foi dito. Então, a única que seria aqui, que completaria a mesma coisa do verbo, seria a letra C. Ok? Questão número 7, tá? Assinale a alternativa em que todos os vocábulos do enunciado são acentuados pela mesma regra. Opa, eu estou trabalhando com regras. Então, vamos lá. Vamos ver letra por letra. Na letra A, eu tenho sólida, política e econômica. Todas elas são acentuadas por serem o quê? Proparoxítonas. Mesma regra. Opa! Já achei a resposta. Vamos verificar as outras. Sempre bom fazer uma verificação. Na letra B, eu tenho, tá? O A, que é o monossílabo tônico. Eu tenho acessível e regulatório, que são paroxítonas. E tenho também, que é oxítona. Então, não é a mesma regra. Na letra C, eu tenho crônico, que é a proparoxítona. Eu tenho impotência e resíduo e própria e história, que são paroxítonas. Então, divergem as regras. Na letra D, eu tenho construído, tá? Regra do hiato. Estagiários e inaceitáveis, que são paroxítonas. Não é a mesma regra. E na letra E, eu tenho audiências, né? Públicas, caráter e extraordinário.
audiências, caráter e extraordinário são paroxítonas. Já públicas, ela é proparoxítona. Então, difere. Então, o que a minha correta seria o quê? A letra A. Uma questão bem simples. Quem dá atenção aí e saber as regras de acentuação. Número 8 me traz o seguinte. Analisa as duas frases. Os ladrões estão roubando. Prendam-nos. Somos os assaltantes. Prendam-nos. Aí ele diz o seguinte. Assinale a alternativa cuja descrição gramatical dos termos sublinhados está correta. Eu tenho dois nos, ok? Então vamos lá. O vocábulo nos, tá? Ele é um pronome pessoal oblíquo átono e pode ser referente à primeira pessoa do plural, o nós, ou à terceira pessoa do plural, eles, correto? Que seria essa aplicação dele, né? Então, a primeira frase seria: os ladrões estão roubando, prendam-nos. Então aqui o nos, ele retoma quem? Os ladrões, referindo-se a eles, tá? Já na frase 2, o pronome nos refere-se ao sujeito oculto nós. Somos os assaltantes. Quem que somos os assaltantes? Somos nós, tá? Então, olha só, qual é a alternativa que nos dá isso aí? A E. Em 1, o nós é pronome pessoal oblíquo da terceira pessoa do plural. E em 2, nós é o pronome pessoal oblíquo da primeira pessoa do plural, tá? Então eu tenho essa diferenciação. Os ladrões estão roubando. Prendam-nos. Prendam quem? Eles. Nós somos os assaltantes. Prendam quem? Nós. Nós somos os assaltantes. Então tem essa diferenciação e eu preciso interpretar e saber a classificação correta. Uma questão também não muito difícil, mas eu preciso saber essas classificações aí. Na questão 9, ele diz o seguinte: desde 2007, quando foi criado o Ministério das Cidades, identificam-se avanços importantes na busca de diminuir o déficit já crônico em saneamento. Aí ele cria as expressões sublinhadas acima, desempenham respectivamente as funções sintáticas de o Ministério das Cidades e os avanços importantes. Vamos lá. Eles estão inseridos na oração, tá? Descrita o quê? Eu olhando a frase, eu consigo ver que eu tenho aqui uma voz passiva. Porque identificam-se avanços importantes na busca de diminuir o déficit já crônico em saneamento. E outra coisa, eu vou lá para o início dela. Quando foi criado? Então eu tenho essa situação de voz passiva. Eu volto para a análise e vejo o seguinte. As duas situações que eu tenho aqui, elas se referem ao quê? A sujeito paciente. Tá? As duas são sujeitos pacientes. A primeira oração apresenta uma voz passiva analítica, ela possui todos os termos, tá? E a segunda é uma voz passiva sintética, porque ela usa a partícula passivadora. E eu posso ver isso através dos verbos. São verbos, quem cria algo, e quem identifica alguém ou algo. Então aqui eu teria que ver essas duas situações, fazer essa análise sintática e descobrir isso aí. Então aqui eu teria letra E, duas classificações de sujeito paciente. Uma questão um pouquinho mais complicada, mais delicada para resolver. Na questão 10, ele vai me dizer o seguinte: marca a alternativa que mostra a voz passiva pronominal. Então, eu vou trabalhar com pronome, tá? Quando eu trabalho com pronome na voz passiva, eu tenho que tomar esse cuidado aí, porque eu não vou ter sujeito na voz ativa, tá? Na voz passiva eu não vou ter agente da passiva, mas eu tenho partícula apassivadora. Para mim ter partícula apassivadora, o verbo tem que ser transitivo direto. Verbos transitivos indiretos, verbos de ligação ou verbos intransitivos, mais o C vão me dar índice de indeterminação do sujeito.
Então aqui era só ver o que? A transitividade do verbo. O único verbo que é transitivo direto é o verbo identificar. Quem identifica, identifica algo. Quem necessita, necessita de algo. Quem acredita, acredita. Quem trata, trata de algo. E quem pode, pode, pode. São verbos o quê? São verbos que vão ter a sua transitividade entre transitivo indireto e intransitivo, tá? Em todas as outras, o C vai ser o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Na questão 11, o enunciado, nos traz o seguinte. No Brasil, dados do Ministério das Cidades indicam que cerca de 35 milhões de brasileiros não são atendidos com abastecimento de água potável. Ele quer saber a oração sublinhada tem que função sintática. Bom, vamos lá então. Eu vou ter que olhar para ver o seguinte. Se ele falou oração sintática, a oração tem função sintática. Se ela tem função sintática, ela é uma oração subordinada substantiva. É a primeira situação dela, tá? É a primeira situação dela. Ela é substantiva. Se ela é substantiva, ela vai ter classificação de subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva e predicativa. Show de bola, tá? Em cima de quem? Em cima da oração principal. A oração principal vai ter uma lacuna, onde vai ser completado com essa função sintática, essa segunda oração. Então vamos lá. Analisando aqui, eu já vejo o seguinte. Primeira situação. O que que seria minha conjunção integrante, eu consigo trocar ele por isso ou isto, e ele está ligado a quem? Ao verbo indicar. Quem indica, indica algo. Já matei a questão aí. Quem indica, indica algo, então ele está funcionando como objeto direto da oração principal. Uma questão bem simples, mas eu preciso saber as regras, ok? Questão 12. Ela vai trabalhar com sentido denotativo e conotativo. Assinale a alternativa em que a palavra boca apresenta sentido denotativo. O que é denotativo? Sentido real. Se fosse sentido conotativo, seria sentido figurado. Olha só, em boca fechada não entra mosquito. A boca aqui se refere à boca mesmo? Sim. Porque olha os outros. Não contem nada a ninguém. Boca de siri. Aqui ele está sendo conotativo. Tá? Vestirei minha calça boca de sino. É o tipo, o modelo da calça. Conotativo. Na boca da noite tudo acontece. Olha só, a boca tem noite? Não, então é sentido conotativo. É proibido fazer boca de urna, quer dizer, sentido conotativo também. Então aqui a minha seria a letra A, correta. Vamos lá para a próxima questão. Nesse sentido, destacamos as conferências das cidades e a criação da Secretaria de Saneamento e do Conselho Nacional das Cidades, que deram ao político urbano uma base de participação e controle social. Ele quer saber no fragmento, o pronome relativo exerce a função sintática de. Quem é o meu pronome relativo ali? É o que, tá? Ele está retomando algo, ok? E ele vai dizer lá o seguinte... Quem é que ele retoma? Esse que, ele sempre vai retomar um substantivo, tá? Então, eu tenho que ver o seguinte, a primeira oração. Nesse sentido, destacamos as conferências das cidades e a criação da Secretaria de Saneamento e do Conselho Nacional das Cidades, que deram a política. Quem é que deu a política? As conferências das cidades e a criação, toda aquela repetição ali. Então, ele vai exercer uma função sintática dentro da segunda oração de que eu vou ter que olhar, deram, quem dá algo a alguém. Ok, eu tenho, está faltando o que na minha segunda oração? O quem? O sujeito, mas ele está me dando a situação do sujeito que? Ele está dando uma situação de explicação, porque foram eles que deram à política urbana uma base de participação e controle social. Tranquilo? Na questão 14, eu já trabalho o quê? Aqui eu também vou trabalhar uma situação de função sintática, tá? Mas a alternativa me traz o seguinte. Em
esse marco legal e institucional traz aspectos essenciais para que a gestão dos serviços seja pautada por uma visão de saneamento como direito de cidadania. A oração sublinhada exerce a mesma função sintática em qual das alternativas abaixo. Olha só, eu tenho que verificar primeiro qual é a sua função sintática e ver onde é que ela está exercendo o mesmo tipo, tá? Então, no período lá em cima citado, a oração destacada ela vai funcionar como um complemento do adjetivo essenciais, correto? Então, eu classifico ela como oração subordinada substantiva completiva nominal. Então, porque o essencial é um nome e eu estou completando ele, tá? Então, a mesma situação ela vai acontecer aonde? Na letra D, porque as outras vão ter mudanças, vão ser outros tipos de complementos. Na letra D, não, ele está completando, o caso aqui, o nome condição, tá? Então, ali que estaria o quê? A minha alternativa, tá? A minha completiva nominal. Na questão 15, mais da metade da população não tem acesso à coleta de esgoto. Eu tenho que ver os itens que eu possuo nessa oração para ir vendo a classificação dela. Mais da metade da população não tem acesso à coleta de esgoto. Eu vou no verbo, o verbo é tem. Quem tem algo. Acesso. Show de bola. Então, acesso ali seria um nome, tá? Seria uma característica. Aí eu procuro, eu tenho não. É um advérbio de negação. Tranquilo. Vou para o sujeito. Quem que não tem acesso à coleta de esgoto? Mais da metade da população. Mais da metade da população é um sujeito simples, tá? Tem um núcleo só, tá? Dessa forma eu consigo já ver que aqui o meu sujeito vai ser o quê? Sujeito simples. Já eu tenho o seguinte, esse tem não é, eu não teria ele aqui como verbo de ligação. Porque eu tenho o acesso. O acesso ali seria o quê? Uma característica de um, vamos dizer assim, um substantivo abstrato, acesso. Só que eu tenho acesso a algo. Então, acesso o quê? A coleta de esgoto. Então, eu teria um complemento nominal ali, a coleta de esgoto. Então, aqui a alternativa correta que eu teria seria um sujeito simples e um complemento nominal. Que os outros itens já não conseguiria enquadrar aqui, ok? Na questão 16, ele já vai trabalhar uma questão sobre acento grave, tá? Que seria a colocação da minha crase. Eu vou lá. Eu tenho vários enunciados, tá? E eu vou analisando um por um, para ver qual é que eu utilizo a crase ou não. Aqui ele pede a alternativa correta, tá? Apesar do enunciado pedir o correto emprego do acento, né, grave, verifica-se que na alternativa C dele está correto pelo não emprego da crase, ok? Uma vez que a participação social funciona como objeto direto e não precisa de preposição. E essa tarefa funciona como objeto indireto, em que não se usa o artigo a em função do pronome essa. Então aqui causaria até uma dúvida ao aluno, porque ele diz assim, quanto ao emprego do acento grave. Mas a C ali, eu não estou usando e ele está certo. Porque muitos acharam que que deveria ter o acento. Mas aqui eu não tenho por causa dessa situação do essa, tá? Então eu tenho que tomar esse cuidado aí nessas questões da SPSEX, porque muitas vezes o aluno percebe, ele tem que estar ali. Não, eu tenho que ver a situação que ele está sendo pedido. Agora nós vamos dar uma olhadinha em questões de literatura. Aí ele diz lá, os parnasianos acreditavam que, apoiando-se nos modelos clássicos, estariam combatendo os exageros de emoção e fantasia do romantismo, e ao mesmo tempo garantindo o equilíbrio que almejavam.
Propunha uma poesia objetiva, de elevado nível vocabular, racionalista, bem acabada do ponto de vista formal e voltada para temas universais. Esse racionalismo, que enfrentava os exageros de emoção e fixava-se no formalismo, fica bem claro na seguinte estrofe parnasiana de Olavo Bilac. Aí eu iria para as análises. Aqui forçaria um pouquinho o aluno a saber a poesia, as características de Olavo Bilac, ok? Eu teria que tomar cuidado porque aqui eu tenho na letra D essas características deles. Mais que na forma se disfarce o emprego, do esforço e a trama, viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sobria como um tempo grego. Então eu teria que saber essas características, principalmente dos parnasianos na escrita. Essa questão ela vai trabalhar com Dom Casmurro, tá? Obra realista e Memórias Póstumas de Brás Cubas, também uma obra realista de Machado de Assis, que deixa marcas indeléveis de que a literatura brasileira vivia um novo período literário, bem diferente do romantismo. Nessas obras nota-se uma forma diferente de sentir e de se ver a realidade, menos idealizada, mais verdadeira e crítica, uma perspectiva realista. O trecho acima apresentado representa uma perspectiva porque o narrador, olha só, ele nos dá um trecho lá do Dom Casmurro e quer que apresente como é que vem esse narrador. Bom, se é Dom Casmurro, eu já tenho que saber o seguinte. Dom Casmurro é uma obra narrada em primeira pessoa, onde o Bentinho vai mostrar sua visão sobre a história com Capitu. Então eu tenho que verificar essas situações. E olha só, aqui contempla essa visão dele, seria a letra D. Ele solicita a retórica dos namorados, uma comparação que seja ao mesmo tempo exata, a poética capaz de descrever os olhos de Capitu, revelando a dificuldade de apresentar uma verdade que não estrague a idealização romântica. Então, o texto lá em cima mostra isso, essa situação, tá? Que é colocada na letra D. Outra situação, aqui dentro da literatura, foi a obra Ijuca Pirama, de Gonçalves Dias, que é lá da primeira geração romântica, tá? Aí ele vai tratar lá da tribo pujante que agora anda errante, por fado inconstante guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte guerreiros ouvi. Então ele queria saber que tipo de poema eu teria aqui, tá? Poema ou poesia ou novela de cavalaria, eu teria que ver essa classificação. Isso aqui é um poema, tá? Então eu já consigo tirar algumas situações daqui, tipo cantiga de amigo, cantiga novela de cavalaria, alto de fundo religioso. Aqui é a idealização do índio, tá? Esse poema lírico seria um poema, vamos dizer assim, onde a poesia, a sonoridade se tornaria presente. Só que eu tenho ali um poema épico. O que seria um poema épico? Aquele que vai enaltecer um povo, uma nação. E a primeira geração romântica utilizou o índio como nosso herói. Está aí a nossa resposta. É um poema épico. E a última questão de literatura é sobre Carlos Drummond de Andrade. Então ele trouxe algumas afirmativas para ele. Ele preferiu não participar, né, da Semana de Arte Moderna, mas enviou seu famoso poema Os Sapos, que, lido por Ron de Carvalho, tumultuou o Teatro Municipal. Tá? Isso aqui é uma inverdade. Sua frase gauche caracterizou-se pelo pessimismo, pelo individualismo e pelo isolamento e pela reflexão essencial. A obra mais importante foi o poema De Sete Faces. Está certo. Na fase social, o eu lírico manifesta interesse pelo seu tempo e pelos problemas cotidianos, tá? Buscando a solidariedade diante das frustrações e das esperanças humanas. Está certo.
A última fase foi marcada pela poesia intimista, de orientação simbolista, prezando o espiritualismo e orientalismo e a musicalidade. Traços que podem ser notados no poema O Motivo da Rosa. É uma inverdade. Então, aqui a minha resposta correta seria a letra C. Vocês viram que são características do Drummond. Então, a SpaceX gosta de cobrar essas características. Eu não preciso ler todas as obras, mas eu preciso saber as características dos autores. E aqui nós terminamos a correção da prova 2018. Um beijo para vocês aí. Terminamos aqui a correção da prova da SpaceX 2018. Se inscreva no canal, deixe seu like aí. Iremos fazer agora as provas da AFA, da IAR e da EPICAR. Então, prestem atenção aí, vai ajudar muito vocês aí. Beijão do gordo aí.